dessa oportunidade. Abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de Marcos. Aleluias. Glórias a Deus. Marcos capítulo 10, a partir do versículo 46. Glorificado seja o nome do Senhor por essa oportunidade. Quem achou, diga amém. Texto muito conhecido pela igreja. Vamos ler a partir do versículo 46. Jesus e os seus discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando ele estava saindo da cidade com os discípulos e uma grande multidão, encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré, que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem pena de mim. Muitas pessoas o repreenderam e o mandaram ele calar-se a boca, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus parou e disse: chamem o cego. E eles o chamaram. Pode sentar, irmãos. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. O tema desta mensagem é: Jesus, abre os meus olhos. Essa passagem bíblica, ela é muito conhecida pela igreja, por pregadores. É uma passagem bíblica que talvez você já ouviu uma mensagem referente a ela. Se eu não me recordo, eu já preguei sobre esta passagem bíblica, mas a palavra de Deus, ela diz que ela se renova a cada manhã. E quando o pastor me chamou para ministrar a palavra de Deus nesta noite, eu havia queimado em meu coração essa mensagem, quando a nossa irmã Bruna estava ministrando ali no evangelismo, na praça. Queimou no meu coração essa passagem, e o pastor me convida para ministrar. O cego Bartimeu, um homem cego, que a própria Bíblia vai dizer que ele estava ali, jogado, humilhado, na beira de um caminho. A vida daquele cego não era fácil. As humilhações, o desprezo. Eu imagino como é que estava o coração daquele homem, que vivia de esmola, que vivia de comida, às vezes sobra de muitas pessoas. Não era uma vida digna. O sofrimento daquele homem era muito grande. Vivia no meio de um caminho onde as pessoas passavam e levantavam poeira. Eu acredito que ele, sujo dessa poeira, a vida desse homem, Bartimeu, não era fácil. E eu consigo entender a história deste homem, irmão, que no decorrer da sua vida, ele ouvia muita história. Talvez ele já ouviu história de profetas, talvez ele já ouviu história de reis e rainhas, e também ouviu as histórias sobre Jesus de Nazaré. E eu acredito que
naquele momento, naquele dia, sem ele saber, sem ele acordar de manhã e falar: hoje a minha vida vai mudar, a minha história vai mudar, ele estava, como de costume, na beira do caminho, esperando alguma esmola, esperando alguma comida, distante de pessoas. Talvez ele não tinha muito amigos. A vida daquele homem, para ele naquele dia, ia ser a mesma situação de humilhação e de desprezo. Porque ele cego, ele não tinha muito valor para a sociedade. Ele naquela situação, ele não tinha muito valor para quem passava e olhava para ele naquelas condições. E eu quero abrir aqui um parênteses, irmãos, e dizer para vocês que a vida do ser humano, quando ele está cego, em algumas atitudes que ele toma, é muito complicado. O homem, a mulher, às vezes na caminhada, ele acaba ficando cego em algumas situações. Uma pessoa cega, ela vive o sofrimento e às vezes nem ela percebe que ela está cega. Uma pessoa que às vezes está querendo ficar rica, ganhar dinheiro, só pensa naquilo, não tem outra visão da vida, somente em ganhar dinheiro, essa pessoa está cega. Essa pessoa está completamente cega, porque quando ela ganha dinheiro, quando ela alcança os números na sua conta bancária, ela chega lá no topo e ela vê que não faz sentido algum. Mas por muitos anos, em toda a sua vida, o dinheiro o cegou. Ele ganhava e não conseguia gastar. Ele ganhava e não conseguia usufruir. Ele ganhava e não conseguia dividir com a sua família. Ele está cego. Vive um sofrimento. Eu conheço pessoas assim. Eu converso com pessoas assim. E por mais que eu fale a ele e digo para ele: mas por que o senhor não faz assim? Mas por que o senhor não faz desse jeito? Por que o senhor não vem na igreja participar de um culto lá na minha igreja? Por que o senhor não compra cestas básicas ou faz um trabalho evangelístico? E ele acaba me respondendo: essas pessoas que estão na rua não são problemas meu, é problema do governo. Mas você tem tanta condição de ajudar, mas elas não são problema meu. É uma pessoa cega pelo dinheiro. Uma pessoa, quando ela está vivendo uma paixão proibida, sua mãe, seu pai, sua família está alertando ela, está dizendo para ela: olha, cuidado, cuidado, você não conhece aonde é que você está entrando, olha o que você está fazendo. Mas a paixão cega aquela pessoa, e por ela estar cega, ela vai e passa por um sofrimento que só depois, lá na frente, ela consegue compreender o quanto ela estava cega. Uma pessoa, quando ela tem em seu coração a vingança, ela está cega, porque a vingança nos cega. E ela, enquanto não se vingar, enquanto ela não fazer aquilo que ou talvez fizeram para ela, ou talvez aconteceu e ela não gostou, ela se sentiu humilhada, enquanto ela não devolver com vingança aquilo que fizeram a ela, ela está cega.
são momentos da nossa vida que nós, às vezes, estamos cegos. Uma pessoa gananciosa, que tem vícios em jogo de baralho, jogo da internet, ela fica tão obcecada naquele jogo, naquela situação, que por mais que você diga para ela, fale para ela, olha, você está gastando seu dinheiro, você está gastando seu tempo, você está gastando sua saúde mental, ela cega, continua naquele vício. Enquanto ela não perder todo o seu dinheiro, ela não consegue reconhecer. E às vezes ela perde o seu dinheiro e ainda assim ela não consegue enxergar que ela está cega. Uma pessoa que não escuta conselhos de pai, de mãe, às vezes do esposo, da esposa, e acha que ele é o dono da verdade, acha que ele sabe tudo, acha que ele é a pessoa mais inteligente do mundo, acha que ele não precisa ouvir A nem B, essa pessoa também está cega. Nunca se viu, nos dias de hoje, tantas pessoas caindo em golpe da internet. Ela olha aquela propaganda que está fácil de ganhar algo fácil, de comprar algo muito barato, e ao invés dela pedir conselhos ou ouvir conselhos, ela, na sua cegueira, ela vai e compra, investe, e ela depois vê o prejuízo. Essa pessoa estava cega. A pior coisa que existe no mundo é a cegueira espiritual. Bartimeu estava vivendo, ou vivia num sofrimento profundo, numa dor profunda, mas ele outrora já ouviu falar de Jesus Cristo. E naquele dia, quando ele escuta barulho de pessoas andando, talvez tumulto, talvez gritaria, talvez pessoas, uma empurrando a outra, aquele alvoroço todo, vão dizer a Bartimeu: é Jesus de Nazaré que está passando por aí. E a atitude de Bartimeu, irmãos, é uma das atitudes mais lindas que eu consigo ler na Bíblia. Bate um desespero no coração de Bartimeu, um desespero na alma de Bartimeu. Por quê, irmão? Porque ele já ouviu falar de Jesus, ele sabia do que Jesus é capaz de fazer. E o desespero de Bartimeu, porque ele viu ali a oportunidade de sair daquele sofrimento, ele viu ali a oportunidade de sair de uma vida de humilhação, de uma vida de desprezo. E a Bíblia vai dizer que ele levanta e começa a gritar, e grita, e clama, e começa a chamar pelo nome de Jesus. E a Bíblia vai dizer que a multidão ali pede para ele ficar calado, e ele grita e grita mais forte: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão fica quieto, e ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque só quem já sofreu na alma, só quem já sentiu sofrimento na alma, sabe o que é essa dor. Só quem já sentiu na alma, na pele, a humilhação, sabe o que é essa dor. E quando Bartimeu viu Jesus, a atitude de Bartimeu transformou a sua vida.
Quando ele começa a gritar, ele começa a clamar, eu acredito que no coração de Bartimeu começou a acender uma fé inabalável. Uma fé inabalável que ninguém conseguiria apagar. Por mais que as pessoas diziam para ele: cale a boca, fica quieto, para de gritar. Mas ele começava a gritar ainda mais. Porque ele não queria viver mais naquela situação. Quando eu não quero viver mais numa situação de sofrimento, eu preciso expressar esse desejo de sair da minha situação de sofrimento. Quando eu quero sair de uma situação de humilhação, eu preciso expressar que eu não quero mais viver em humilhação. Bartimeu colocou em seu coração uma fé inabalável. Para de gritar, Bartimeu, não paro. Para de falar, Bartimeu, não paro. Para de chamar o nome de Jesus, Bartimeu, não paro. Eu não paro enquanto ele não olhar para mim, enquanto ele não parar para mim, eu não paro. Você não pode parar, irmãos. Você não pode desistir. Eu não posso parar, eu não posso desistir. Há lá fora uma situação de humilhação, querendo me tragar, querendo tragar você, querendo tragar a tua família. E você tem que ter uma fé inabalável. E Bartimeu começa a gritar, e as pessoas falam para ele parar, e ele começa ali a perseverar. E ele vai perseverando, e a multidão pede para ele parar, e ele continua perseverando, até que Jesus para. E quando Jesus para, e manda chamar Bartimeu, Bartimeu, ele não vem dizendo para Jesus: olha a minha situação, olha como é que eu estou, aonde é que você estava todo esse tempo? Bartimeu chega na humildade. Ele chega na humildade, ele se aproxima de Jesus, reconhecendo quem Jesus é, não reconhecendo fisicamente, mas reconhecendo pelo ouvido e reconhecendo pela presença, porque quando Jesus chega, você percebe a presença dele. Quando Jesus chega na casa, você percebe a presença dele. Quando Jesus chega na casa, você percebe a presença dele, porque se há um quadro de morte, a vida chega. Se há um quadro de miséria, a prosperidade chega. E Jesus, quando manda chamar Bartimeu, ele chega na humildade. Chega na humildade reconhecendo que Jesus é o Salvador. Porque nos clamores de Bartimeu ele diz: Jesus, filho de Davi. Jesus, filho de Davi. Em outras palavras, ele está dizendo para Jesus: Jesus, eu sei que o Senhor é rei. Jesus, eu sei que o Senhor é rei. Tem misericórdia de mim. A palavra vai dizer que a sua fé inabalável, a sua perseverança, a sua humildade e também a sua coragem. Porque, irmãos, tem muitas pessoas que queriam estar aqui nessa igreja, mas às vezes ela não tem coragem, às vezes ela não tem força. A humilhação, a situação que ela está passando, às vezes é tão duro, é tão difícil que ela não consegue entrar daqui para dentro. E Bartimeu expulsa essa coragem, irmão. Ainda que ele podia ter tomado uma pancada, ainda que ele podia ter sido empurrado, ainda que ele podia ter sido sendo tomado bicudo, ele venceu com coragem aquela multidão. E a Bíblia vai dizer que ele, aos pés de Jesus, Jesus olha para ele
Jesus sabe do sofrimento dele. Jesus sabe das dores que esse homem já passou. Jesus sabe das lutas que esse homem já enfrentou. Porque, irmão, se tem alguém aqui que sabe de tudo, é Jesus. Ele sabe das minhas lutas. Ele sabe das minhas dores. Ele sabe os momentos que eu, às vezes, acabo estando em situações a qual eu estou ficando cego. Ele sabe disso. Ele sabe, às vezes, aonde eu vou entrar em lugares que talvez eu não consiga sair. Ele sabe. Um dia, deixa eu te contar esse testemunho. Um dia, chegou um homem na minha loja, todo alinhado, disse para mim: olha, eu quero te apresentar um projeto, quero te apresentar um investimento. E eu olhei todo aquele investimento, era um apartamento de luxo. E eu vi aquele apartamento de luxo, né? Falei, puxa, um investimento, tal, que coisa linda, tal, aquela lábia daquele vendedor. E eu fui convidado para um coffee break, lá na Getúlio Vargas. Levei a minha esposa, aquele ambiente legal, aquele ambiente bacana. E aparentemente só tinha rico lá. E eu e minha esposa. Aquele de lanche, eu esqueci o nome, drive-thru, que fala? De lanche, uns lanches artesanal, de graça. E aí me levaram para uma sala chique, com os homens chique. E aí falaram para mim, olha, se você fechar hoje, você vai ter tanto de desconto. E eu ali tal, e a minha mulher fez amizade com as moças lá, as moças fez amizade com ela, e aquele ambiente legal, agradável, e eu não pedi a direção de Deus, e estou lá. De repente eu digo assim, olha, eu consigo fazer assim, assim, assim. E os caras olhou no computador, está fechado. Eu arranco o meu talãozinho de cheque, faço 10 cheques de R$3.500, entrego para aquele homem, nós assina lá um termo. Nossos lanches já estavam preparados, fizeram uma foto com a gente, uma foto para colocar num book, nos abraçaram, foi algo legal. Viemos embora, comemorando. Quando abaixava o nível da comemoração, vinha aquela depressão no coração, aquela tristeza, mas ao mesmo tempo eu falava, não, isso aqui foi um ótimo, né, amor? Ela, não sei, amor, você que manda. E aí, espera um pouquinho que eu vou chegar onde você vai entender. No outro dia, estou eu aqui no culto, adorando o Senhor, contente porque fiz aquele negócio. De repente a palavra do Senhor veio. A palavra de Jesus veio, irmão, de encontro. E ela me pegou de um jeito, mas me moeu aqui dentro. Mas me moeu de uma forma. Quem é que mandou você fazer isso? Quem é que mandou você ir lá? Você está ficando louco. Eu não mandei você ir lá. Agora, meu mãe, aquela tristeza, irmão, aquela dor no coração, aquela angústia. Você acabou de fazer um tal de investimento aí, e para minha obra você não está fazendo nada. Aí eu falei, não, Senhor, então está tudo bem. E a palavra, irmão, pregação, e eu vendo que era para mim aquela exortação, porque eu estava completamente cego naquelas minhas atitudes. De repente eu tomo uma atitude aqui dentro da igreja, tiro o documento da minha moto, chamo o obreiro e falo, estou doando a moto para a igreja, para ajudar num projeto que ia ter lá, tal. Aí o obreiro sobe aqui em cima, depois da pregação, e fala assim, chorando, Deus acabou de usar uma pessoa, doou uma moto para a igreja, e a igreja aí. Mas eu ali no coração, aí ele apertado, irmão, com o coração apertado, porque eu doei uma moto de 15, mas eu arrumei uma bronca de 300. E como sair dessa? No outro dia, um amigo me ligou, Fernando, e aí, Rafa, tudo bem, Fer, como é que você está? Tal.
Ô Fer, deixa eu te contar uma novidade, cara, comprei um apartamento, tal. Ele falou, verdade, você comprou lá no Avalon, tal, da Build, tal, verdade. Eu falei, e aí, quanto você pagou? Eu falei, cara, vai sair 340. O quê? Você está ficando louco, Rafa? Meu Deus do céu. Por quê, Fer? Rapaz, eu conheço o dono lá da empresa, o cara é meu amigo, tal. Aí eu falei para mim, o que eu faço, Fer? Eu estou arrependido, Deus falou comigo, não era para ter. Ele falou, peraí, vai lá. Fui lá, irmão. Voltei lá na Getúlio, no mesmo lugar. Cheguei lá e falei para o rapaz, deixa eu falar uma coisa para você. Sentei ele lá assim. Eu vim aqui ontem de ontem com a minha esposa, a gente assinou aí, eu comprei. Só que eu quero ser sincero. Eu não tenho condição de ficar com esse apartamento. Eu estava aqui, eu fiquei deslumbrado com tudo que estava rolando aqui, e eu acabei fazendo isso aí, mas eu não tenho condição. Deus falou para mim, irmão, eu não posso. Parecia que aquele homem, irmão, estava amolecido pelo Espírito Santo. Ele falou assim para mim, ó, vem cá. Pegou um envelopinho, os meus 10 chequinhos. Falou, ainda não foram para Ribeirão Preto, está aqui. Pegou lá um papel, um documento, assina esse distrato aqui. Falei, vai ter uma multa, alguma coisa? Ele falou, não vai ter multa, porque ainda a gente não registrou o documento. Então não vai ter distrato nenhum, você não vai ter nenhum tipo de prejuízo. Aí eu assinei. Meus irmãos, pensa numa alegria no meu coração. Eu estou contando isso para vocês entenderem que às vezes a gente, na nossa cegueira, na nossa vaidade, achar que a gente acaba entrando nessa. E se não é Jesus para nos ajudar, irmão, porque Ele conhece, Ele sabe que muitas das vezes nós vamos ser tentados. O que seria de nós? É por isso que quando você entra aqui, Deus tem uma palavra para você. É por isso que quando eu entro aqui, Deus tem uma palavra para mim, porque Ele quer me guiar, Ele quer me ensinar, e muito mais do que isso, Ele quer me colocar no caminho. Porque toda vez que nós estamos cegos, a gente sai do caminho. É por isso que a Bíblia vai dizer que Bartimeu, ele não ficava no caminho, ele ficava na beira do caminho. Porque quando nós estamos cegos, a gente não consegue encontrar mais o caminho, porque nós estamos cegos. Se não for Jesus para parar, olhar para nós, tirar essa cegueira espiritual dos nossos olhos e nos trazer para o caminho, nós estaríamos perdidos. É por isso que eu amo Jesus. É por isso que eu sou apaixonado por Jesus. Porque Jesus, irmãos, Ele entende as nossas limitações, Ele entende as nossas emoções, Ele entende as nossas fraquezas, Ele entende os nossos traumas. Não tem uma pessoa mais preciosa da nossa vida do que Jesus, que entende tudo sobre nós. E a Bíblia vai dizer que Ele chama Bartimeu e Ele pergunta para Bartimeu, o que queres que eu te faça? Bartimeu vai dizer para Jesus, lá no versículo 50. Então Bartimeu jogou a sua capa para o lado, levantou depressa, foi ao lugar onde Jesus chamou, e Jesus lhe perguntou, o que você quer que eu te faça? Mestre, eu quero ver de novo. Aqui é um detalhe muito importante na nossa vida. Eu quero ver de novo. Jesus quer nos ensinar, Jesus quer nos curar, Jesus quer nos abraçar, para que eu e você possa ver de novo. É muito triste, irmãos. É muito triste, é muito dolorido para a nossa vida, quando nós estamos num ambiente, quando nós estamos num lugar, e a gente não consegue enxergar mais a grandeza da presença de Jesus. Está dentro da igreja, está na casa de Jesus. Talvez para muitos é simplesmente um dia de culto.
Mas para uma pessoa que às vezes está perdida no crack, perdido na cocaína, dentro de um leito de hospital, dentro de uma sala de cirurgia, para essa pessoa estar aqui, na presença de Jesus, sentadinho aonde você está sentado, seria para ela o maior presente da vida. Quantas pessoas que, se Jesus encontrar ela lá, através de mim e de você lá fora, e você perguntar para ela: o que você quer que eu te faça? A pessoa fala assim: eu queria voltar para a igreja, eu queria voltar para a casa de Deus, eu queria voltar para a presença de Deus, porque quando eu estava na presença de Deus, por mais que eu tinha luta, eu não tinha sofrimento. Quando eu estava na presença de Deus, por mais que eu tinha as dificuldades, eu não vivia na humilhação, porque estar longe de Jesus Cristo é completamente viver uma vida de humilhação. Estar longe de Jesus Cristo é completamente viver uma vida cega. Estar longe de Jesus Cristo é completamente viver uma vida à beira do caminho. Bartimeu, ele diz para Jesus: eu quero voltar a ver. E a Bíblia vai dizer que Jesus cura Bartimeu, e naquele mesmo instante ele volta a enxergar. Jesus abre os olhos de Bartimeu. Grave isso que eu vou falar na tua memória, no teu coração. Quando Jesus abre os olhos de Bartimeu, a primeira visão que ele tem é de Jesus Cristo. A primeira visão que Bartimeu tem, depois de muitos anos de sofrimento, depois de muitos anos de humilhação, depois de muitos anos de tristeza, é a visão de Jesus Cristo. A visão do Mestre. Quem aqui já sonhou em enxergar o Mestre? Como aquela canção que nós sempre cantamos aqui, aquela canção Além do Rio Azul, que quando a gente chegar lá, a gente vai olhar Jesus como Ele é. Irmãos, aqui na igreja a gente vive só um pouquinho da experiência que vai ser viver com Jesus, olhar para Jesus, estar com Jesus. E depois de muitos anos de sofrimento, de muita dor, de muita tristeza, Bartimeu agora tem a melhor visão que um ser humano podia ter da vida. É a visão de Jesus Cristo. Curado, sarado, transformado, de pé, no caminho. E a Bíblia vai dizer que agora Bartimeu, ele começa a seguir Jesus. Eu entendo porque quando nós temos essa experiência de enxergar a Jesus, de ver a Jesus, a gente quer estar onde Jesus está. A gente quer estar com Jesus aonde Ele for. É por isso que os discípulos, quando viram Jesus, quando tiveram a experiência com o Mestre, aonde Jesus estava, ali eles também estavam. E mesmo quando Jesus partiu, Jesus deixou a promessa para eles: eu vou para o meu Pai, vou preparar lugar, e vós estarás comigo lá. Jesus abriu os olhos de Bartimeu, devolveu a visão mais linda da história de um homem para Bartimeu, e agora Bartimeu segue Jesus pelo caminho. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a luta que você está enfrentando, eu não sei qual é a dificuldade na sua vida, eu não sei, mas essa palavra aqui hoje veio para te dizer
Jesus vai abrir os teus olhos. Jesus vai abrir os teus olhos. Jesus não vai te deixar enganado. Jesus não vai permitir que você seja enganado. Jesus não vai permitir que você continue sendo humilhado. Mas para isso, você tem que entender que Jesus está te chamando. Essa cura, esse milagre, essa mudança de vida ocorreu na vida de Bartimeu, porque Jesus disse assim: mande chamar ele. Manda chamar ele, traz ele aqui. Traz ele aqui. Você consegue pegar isso? Traz ele aqui. Traz ele aqui. Chama ele aqui. Vem para cá. Vem para perto de mim. Jesus está chamando vidas aqui nessa noite. Vem para perto de mim. Eu vou mostrar para você o que você quer ver, mas vem para perto de mim. Jesus está falando com vidas aqui. Você quer que eu mostre? Você quer que eu revele? Então vem para perto de mim. Eu vou abrir os teus olhos. Aleluias. Essa passagem, irmão, fala de um homem que teve coragem, que teve fé, que teve humildade, que teve ousadia de chegar perto de Jesus e Jesus abrir os teus olhos. Se coloque de pé. Aleluia, Jesus. Você veio aqui esta noite. Jesus agora está te chamando para perto. Eu não sei qual é a luta que você está passando e você às vezes não consegue enxergar o caminho para sair dessa situação. Eu não sei qual é a dificuldade que você está passando e você não consegue enxergar o caminho para sair dessa situação. Mas eu tenho uma palavra para você. Jesus está te chamando. Jesus está te chamando e Ele está perguntando para você: você quer que eu revele? Você quer que eu abra os teus olhos? Você quer que eu mostre para você? Quando eu revelar a você, eu vou te tirar dessa humilhação. Eu vou tirar você dessa dor. Eu vou tirar você desse sofrimento. Porque se tem uma coisa, irmãos, que eu e você precisamos entender, é que tudo está no controle de Jesus. Não tem nada que fuja do controle de Jesus. Não tem nada que fuja do controle de Jesus. Não tem nada que Jesus não consiga fazer para te mostrar o caminho, a direção. Não tem nada. O que você tem que fazer, o que você precisa fazer, é vir até Jesus. Ainda que seja gritando, ainda que seja clamando, ainda que seja em desespero, porque se você não fizer assim, você não vai conseguir sair dessa situação de sofrimento. Se Bartimeu não tivesse clamado quando todos pediram para ele se calar, Bartimeu não tinha saído daquele sofrimento. Se Bartimeu não tivesse insistido em gritar, em clamar a Jesus, quando todos pediram para ele se calar, ele não tinha saído daquele sofrimento. Entenda isso. Há momentos que você tem que orar, há momentos que você tem que chorar, há momentos que você tem que louvar e há momentos que você tem que gritar, que clamar, que sair fora da situação, da casinha e desespero, se lançar na presença de Jesus. Como aquela mulher do fluxo de sangue, que viveu também 12 anos de humilhação, uma mulher impura para a sociedade, mas quando ela ouviu falar de Jesus, ela rompeu a multidão,
ela rompeu a multidão e correu de uma maneira desesperadora e tarracou na hora de Jesus, e a Bíblia vai dizer que de Jesus saiu poder, e ela foi curada. E depois Jesus quis olhar nos olhos dela e chamá-la de filha. Comece a trazer ao teu coração o que é que você está passando e o que é que você quer que Jesus te revele. É só você e Jesus. É só você e Ele. É algo pessoal, é algo entre você e Jesus. Eu não sei o que você está passando, Jesus não me revelou o que você está passando, mas Jesus sabe o que você está passando. Jesus tem ciência do que você está enfrentando. Jesus tem ciência da humilhação. Jesus tem ciência de tudo que você está passando, e Ele está dizendo para você: vem até mim, eu vou abrir os teus olhos.